hoje é sábado, dia de Século News, edição especial. Você vai ver como foi a visita do Papa Francisco a Alessano e a Molfetta. Vai ver também que o pequeno Alfie Evans quer viver. Ele continuou respirando mesmo quando seus aparelhos foram desligados. E depois de 7 anos de guerra, uma cidade síria tenta se reerguer. E diáconos foram ordenados sacerdotes pelo Papa Francisco em Roma. 16 diáconos foram ordenados sacerdotes pelo Papa em uma cerimônia cheia de simbolismo. Sem dúvida, o momento mais comovente da celebração foi quando eles se deitaram no chão da majestosa Basílica do Vaticano, como uma demonstração de completa rendição. Entre 26 e 41 anos, eles vêm da Itália, Índia, Madagascar, El Salvador, Peru, Colômbia e Croácia. O Papa lhes falou com simplicidade, mas de forma contundente ao se referir à confissão. Mi fermo per chiedervi, per favore. Agora paro para pedir a todos, por favor, não se cansem de ser misericordiosos. Pensem nos seus pecados, nas suas misérias que Jesus perdoa. Sejam misericordiosos. Siate misericordiosi. O quarto domingo de Páscoa é o dia em que a igreja celebra o dia de oração pelas vocações. Assim, é o dia escolhido para a ordenação de sacerdotes. O tema deste ano foi escutar, discernir, viver a chamada do Senhor. O Papa Francisco visitou Alessano, uma comuna italiana onde presidiu uma missa pelo 25º aniversário de morte do servo de Deus, Dom Tonino Bello. A visita do Papa Francisco a Alessano foi um bonito gesto em homenagem a uma pessoa muito querida naquela cidade, Bispo Tonino Bello. E assim como esse servo de Deus fez durante toda a sua vida, Papa Francisco aproveitou o momento para falar sobre paz. O Santo Padre visitou a sepultura do bispo, onde rezou com devoção. Alessano é o lugar onde Tonino nasceu e gostaria de ser enterrado. Papa Francisco foi muito aplaudido quando disse que Tonino queria permanecer plantado em sua terra, um local pequeno e pobre. Ele representa o estilo do bispo e, ao mesmo tempo, o de Cristo. A igreja que cuida dos pobres permanece sintonizada ao canal de Deus, nunca perde a frequência do Evangelho e sente que deve voltar ao essencial para professar com coerência que Deus é o único bem verdadeiro. Com coerência que o Senhor é o único vero bene. Dom Tonino morreu há 25 anos, mas sua memória está viva como um semeador de paz, profundamente enraizado na consciência local. Ele não tinha as mãos fechadas, ele estava agindo localmente, para semear a paz globalmente, com a crença de que a melhor maneira de prevenir a violência e todo tipo de guerra é cuidar dos necessitados e promover a justiça. De fato, se a guerra gera pobreza, a pobreza também gera guerra. Anche la povertà genera guerra. Esta região italiana é a última do solo europeu antes da África. O Papa observou este mirante onde se pode contemplar o hemisfério sul do mundo. Uma finestra aberta. Vocês são uma janela aberta, da qual vocês observam todas as pobrezas da história. Mas, acima de tudo, vocês são uma janela de esperança para que o Mediterrâneo, uma bacia histórica da civilização, não seja nunca um tenso arco de guerra, mas sim uma arca de paz acolhedora. Um arco de guerra teso, ma un'arca di pace accogliente. A cidade de Alessano aplaudiu as palavras do Papa, que antes de ir à Molfetta, cumprimentou um a um todos os doentes. E o Papa chegou a Molfetta de helicóptero. Ele então começou a sua turnê no Papamóvel, cumprimentando as milhares de pessoas que estavam esperando por ele. O Papa citou Tonino Bello, o chamado Bispo dos Pobres, em várias ocasiões. Ele dizia que a Eucaristia sem a caridade é um sacramento incompleto. É por isso que o Papa Francisco fez essa pergunta. Podemos nos perguntar, este sacramento é realizado em mim? Mais especificamente, gosto apenas de ser servido à mesa de Deus
ou me levantar para servir, como o Senhor? Entrego na minha vida aquilo que recebo na missa? E como igreja, podemos nos perguntar: depois de receber a comunhão tantas vezes, estamos nos tornando pessoas de comunhão? Gente di comunione. O Papa Francisco assegurou que a Eucaristia converte os cristãos em construtores de paz. Além disso, ele explicou que a palavra de Deus deve ser ouvida e colocada em prática. Como o Evangelho pode resolver os problemas do mundo? Para que serve o bem em meio a tanto mal? E assim, caímos nos erros dessas pessoas paralisadas, que discutem sobre as palavras de Jesus, em vez de se preparar para acolher a mudança de vida que ele nos pede. Finalmente, o Papa encoraja todos os cristãos a serem portadores de esperança. O Cirineu da Alegria, como dizia o bispo Tonino Bello, é uma referência a Simão de Cirene, que carregou a cruz com Jesus. Os aparelhos que mantêm o pequeno Alfie Evans vivo foram desligados nessa semana. Mas, ao contrário do que afirmavam os médicos, Alfie continuou respirando. Com esse novo tweet, Papa Francisco insiste para que a vontade dos pais do pequeno Alfie Evans seja respeitada. O Papa pede que o apelo deles seja ouvido e se cumpra o desejo de tentarem novas possibilidades de tratamento. Esta é a 4ª vez que o Santo Padre defende a vida de Alfie. A primeira foi por meio de um tweet publicado em 4 de abril. Depois, ele pediu orações durante a oração Regina Coeli, de 15 de abril, e na audiência geral da última quarta-feira, 18 de abril. Mas, acima de tudo, o maior gesto de apoio à família do bebê foi este encontro na Casa Santa Marta, onde Francisco recebeu o pai de Alfie, Tom Evans. Assim que soube a respeito da luta e do sofrimento da família Evans, Papa Francisco pediu ao Hospital Pediátrico do Vaticano para que fizesse todo o possível para transferir o bebê para Roma. Para facilitar, o governo italiano garantiu cidadania italiana ao pequeno Alfie. Ainda assim, médicos britânicos e juízes não permitiram a remoção da criança do Hospital Alder Hey, em Liverpool. A ordem para desligar os aparelhos que mantêm Alfie vivo entrou em vigor na noite passada, mas quando os aparelhos foram desligados, o pequeno Alfie começou a respirar sozinho, para surpresa de todos. Os médicos afirmaram que o bebê sobreviveria por apenas alguns minutos, mas ele respirou sozinho por várias horas. Por isso, tiveram que voltar a fornecer oxigênio e hidratação a Alfie. As tentativas dos pais para impedir a remoção dos aparelhos foram inúteis, assim como a visita feita pela diretora do Hospital Bambino Gesù. Ela viajou de Roma para Liverpool, mas não foi recebida pelos médicos do Hospital Alder Hey. Uma cidade da Síria tenta se reerguer após ataques de bombas. Algumas partes da Síria começam a se recuperar lentamente, como é o caso de Alepo. No entanto, a guerra parece longe de terminar. 7 anos de conflitos acabaram com a vida de 500 mil de pessoas, deixaram 3 milhões de feridos e produziram 6 milhões de refugiados. E o desastre continua. Passamos por alguns momentos difíceis, mas o que queremos dizer a todos hoje é: ajude-nos a permanecer na Síria. Nós queremos ficar. Muitas pessoas saíram, metade do nosso pessoal já foi. Nós permanecemos. Como o Papa diz, os cristãos devem permanecer no Oriente Médio, e é por isso que estamos ficando. Mas não podemos ficar sem a ajuda material e as orações dos outros. Monsenhor Boutros Marayat é o arcebispo de Alepo, uma cidade dividida em 2 nos últimos 4 anos. O bairro armênio foi um dos primeiros a ser atingido por bombas e morteiros. A catedral foi deixada em pedaços, assim como a escola. Monsenhor Marayat orgulhosamente mostra fotos que documentam um retorno à normalidade. Primeiro, eles reconstruíram a escola, onde as crianças puderam ver a luz do sol pela primeira vez em 5 anos, depois de estudar em um porão para evitar as explosões. Na escola que reabrimos, há crianças de 6 ou 7 anos que nasceram durante a guerra. Eles têm um grande trauma psicológico. Eles não sabem o que é eletricidade, água corrente ou calor. Essas crianças estão traumatizadas. Nós as ajudamos com psicólogos e freiras. Nós não apenas as fazemos estudar,
Nós também lhes damos uma educação religiosa e cívica, porque tudo o que eles sabem é a guerra. As bombas também caíram neste pátio do berçário. Felizmente, nenhuma criança estava presente naquele dia. Estas são as fotos, antes e depois. A cidade está se recuperando lentamente, mas ainda está em grande necessidade depois de anos de combate. Dos 23 milhões de habitantes da Síria, 70% vivem abaixo da linha da pobreza. Entre eles estão cristãos e muçulmanos. Existe uma bela convivência em Alepo nos nossos bairros. Primeiro, os cristãos, ortodoxos, protestantes e católicos trabalham juntos em projetos de caridade. Há também uma maravilhosa cooperação e solidariedade com os muçulmanos, porque estamos juntos, moramos juntos, vamos juntos à escola, à universidade, aos mesmos hospitais. Não há diferenças entre cristãos e muçulmanos. Se você está precisando, você é meu irmão ou irmã. Monsenhor Marayat define sírios como mártires vivos. Na Síria, tudo o que eles querem é paz, que não seja resultado de mais bombas e que acabe com a guerra que devastou seu país. Por isso, eles estão pedindo oração, sabedoria dos governos e, acima de tudo, para o mundo mantê-los vivos. Depois de 50 anos, a última vontade do cardeal Beran se cumpriu. Esta é a última vez que os restos mortais do cardeal Joseph Beran descansarão ao lado dos papas na Basílica de São Pedro. Joseph Beran sobreviveu a um campo de concentração nazista antes de ser sujeito à perseguição religiosa pelo regime comunista em sua República Tcheca. Após 20 anos de opressão, dos quais 12 foram na prisão, Papa Paulo VI nomeou Beran cardeal na Cidade Eterna, onde permaneceu em exílio até sua morte em 1969. Paulo VI pediu que Beran fosse enterrado nas grutas, um gesto destinado a homenagear todas as vítimas da perseguição. Apesar de ser a única pessoa tcheca a manter tal distinção, o desejo final do cardeal era descansar em sua terra natal. Autoridades tchecas, clero e fiéis reuniram-se no Pontifício Colégio Nepomuceno, onde morreu Beran para a última missa celebrada em Roma em memória do cardeal. O caixão do servo de Deus será transferido para Praga, onde será recebido com honras. 50 anos depois, seu desejo está sendo cumprido. O Século News edição especial fica por aqui e volta no próximo sábado, ao 12:30. Uma boa tarde e bom fim de semana para você.